Shalom, shalom, meus amigos. Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Hoje, mais um Falando de Bíblia, e eu tenho a alegria e a honra de estar recebendo aqui o pastor Eliseu Fernandes, professor, escritor, membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E é uma alegria poder receber o nosso pastor aqui do Falando de Bíblia. É um prazer estar aqui. Eu espero que nesse nosso bate-papo nós possamos tirar grande proveito daquilo que a gente vai tratar nesse programa, e é um prazer ser recebido por você. Pastor Eliseu, muito obrigado por atender o nosso pedido. É um prazer estar aqui. E é o primeiro de muitos, e essa temática do Falando da Bíblia, que é o que mais importa, é falar da Bíblia. Amém. Isso que é importante. Hoje o nosso tema é a importância do ensino na igreja. Como pedagogo e professor, o pastor Eliseu tem a sua dinâmica e percebe como alguém que trabalha na igreja essa necessidade, e a gente vai explorar essa questão, a importância do ensino na igreja. A gente tem percebido que os textos bíblicos são infalíveis. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Já no Antigo Testamentário você tem o profeta menor falando que o meu povo foi destruído, ou seja, a aniquilação do povo por falta do conhecimento. A gente vive dentro de uma geração que eles têm acesso à informação e pensam que têm conhecimento, né? A sensação do mundo virtual através da internet. Dentro dessa perspectiva, eu quero já fazer essa primeira pergunta para o pastor Eliseu. Qual a importância do conhecimento bíblico e histórico para os membros de uma instituição? Bem, o conhecimento histórico é o background, ou o pano de fundo que vai trazer para o membro ou aquele que participa de uma instituição qualquer a memória coletiva, ou um fator de identidade daquela instituição. Então, quando o membro sabe a história da sua instituição, como ela surgiu, como aconteceu, como a Assembleia de Deus, outras igrejas que vieram a existir, ele tem a identidade de grupo, é o pertencimento. Isso vai ser muito comum com Esdras e Neemias no retorno do cativeiro, que ele vai reconstruir não a cidade, ele reconstrói a identidade do povo. Então, com o dinheiro do Império Persa, a reconstrução, a reedição de livros sagrados, então o próprio Império Persa vai patrocinar os escribas a escrever os textos sagrados, que é o que nós vamos entender como Antigo Testamento. O conhecimento em si, você falou muito bem da internet, a internet cumpre um papel filosófico tipo iluminismo. Na época do iluminismo, era a época das grandes enciclopédias, né? Muito conhecimento acumulado em um só local. Então a internet, ela acumula informação em um só local, ela tem um viés filosófico, realmente, mas a informação não é conhecimento. A informação é você ter dados, saber sobre algo. O conhecimento é você como usar aquilo. Interessante que a palavra conhecimento no hebraico é da'at. A palavra da'at no hebraico é uma palavra que vem do verbo yadá, que é Yadão, Yadá, conheceu sua mulher. É uma forma de intimidade, conhecimento de intimidade. Por que o povo é destruído por falta de conhecimento? Porque não tem intimidade com Deus. O conhecimento não seria apenas algo de fazer um ritual, seguir uma prescrição, mas é algo que transcendia toda aquela estrutura veterotestamentária para que houvesse um relacionamento com Deus. Isso me faz lembrar da passagem de João 12. Maria agradece a ressurreição de Lázaro, quebra o vaso. O religioso diz, é desperdício. Mas aquele que tem relacionamento assim, é investimento. Então o Da'at, na antiguidade, era a plataforma. O que se colocava sobre o Da'at? O trono do rei, a cadeira do mestre, a cadeira do juiz. A partir do conhecimento, se conseguia todas as outras coisas. O Israel teve uma experiência com Deus, não aproveitando-se dessa experiência, simplesmente tratou Deus não no monoteísmo, mas no enoteísmo, ou seja, não era apenas Adonai Deus. Adonai é Deus, mas Baal também é, e os outros eram. Então começaram a viver um relacionamento de barganha e não tiveram realmente um relacionamento, já que essa passagem de Oséias e a temática do profeta menor Oséias é um relacionamento conjugal. Então
conhecimento é algo que aprofunda uma intimidade. Então, ter conhecimento da sua origem, da sua denominação, da palavra de Deus, é algo fenomenal. Thomas Hobbes, século XVII, diz assim: Knowledge is power. Conhecimento é poder. Se o conhecimento secular é poderoso, quanto mais o conhecimento da palavra de Deus. O que esse conhecimento da palavra pode realizar na minha vida? Pode. Como professor, eu estou usando a filosofia, sociologia, a história e a teologia para demonstrar que o conhecimento é fundamental. A única pessoa que deseja que as pessoas não tenham conhecimento é o diabo, porque o diabo vai trabalhar na ignorância das pessoas. Fazendo um aporte rapidinho para a gente passar para outra pergunta, no aspecto sociológico, 5 fatores geram a pobreza. Então, o primeiro fator que gera a pobreza é a ignorância. As pessoas vão pensar: eu sou pobre porque eu não tenho dinheiro. Não. Você é pobre porque você está na ignorância. Segundo fator, doença. Aí você entende na política o não investimento em educação e saúde. Gera a pobreza. Terceiro fator, apatia. Pessoas apáticas, pessoas que não sabem tomar decisões, pessoas que não querem assenhorar-se do seu próprio destino. Eu sou da escola teológica do livre-arbítrio. Se Deus é livre, só pode criar seres livres, anjos ou homens, cada um ser responsável moral pelas atitudes que toma. Então não posso esperar Deus fazer algo que eu deva fazer. Outro fator, corrupção. Na Suécia tem, no Brasil não tem. E o último fator que gera pobreza, falta de recursos, de dinheiro. Então as pessoas se enganam. O primeiro fator que gera pobreza é a ignorância. Então, você quer mudar a estrutura social, econômica, espiritual? Elimine a ignorância como primeiro fator. Bem, na verdade, eu não vou lembrar agora de quem é a frase, mas há um pensamento de que aquele que não se coloca a conhecer a história pela qual ele se aproxima, ele está afadado a praticar os mesmos erros que os seus antepassados. O estudo histórico, eu sou professor de história, o estudo histórico ele vai mostrar os erros e acertos. Como a gente está dentro de um tempo histórico comum, a gente não vê os fatos acontecendo. Então a gente precisa sair desse tempo, ou passar o tempo histórico, para ver as mudanças, continuidade ou não continuidade de fatores. Então, quando eu não estudo a história, quando eu não percebo os pontos da história, como Israel, Paulo vai fazer um tratado lindo em 1 Coríntios 10, traçando a história de Israel e jogando para a igreja. Na verdade, aconteceu com Israel no passado, estava acontecendo em Corinto. Basicamente, Paulo está dizendo: o seu com ele está acontecendo com vocês, porque eles viveram a experiência. E Deus é tão interessante como Deus nos trata. Deus nos trata conforme a nossa própria resposta. Números 13 e 14. 40 dias espiando a terra, foram incrédulos. Deus contou para 40 dias, 1 ano, então 40 anos no deserto. Até que morresse toda uma geração. Só que se você vai em Josué 2, Raabe diz assim: olha, nós sabemos que Deus deu para vocês essa terra, nós sabemos que vocês vão tomar essa terra, o nosso coração se derreteu. Poxa, essa resposta tinha vindo 40 anos antes. Porque se 40 anos depois eles ainda tinham medo de Israel, imagine se Israel logo saiu do Egito. Então, é ignorância. A ignorância é não entender Deus, porque a fé me faz entender Deus. Porque Deus é um ser racional também. Deus pensa, eu penso que Deus pensou. Dentro dessa perspectiva, pastor Eliseu, o senhor acredita que a igreja brasileira ela ainda tropeça nessa questão pelo fator de muitas vezes buscar um entretenimento para tentar prender o seu membro e ao invés de expor para ele as sagradas escrituras de fato? A gente transita em algum, vamos dizer assim, não diria problemas, aí vai depender de cada denominação, mas o que a gente pode observar de forma geral é que nós vivemos a geração dos 3 S's: sentado, salvo e satisfeito. O que acontece? O cristão não ora, não evangeliza. Como é que ele manifesta a fé? Então, é um culto só para encher barriga de crente? É um culto só para o cara chegar lá, ouvir uma boa palavra, aleluia, e vão embora? Levantar a mão na igreja não é sinal de ser adorador. O adorador tem um relacionamento com Deus. Então, essa é a grande questão. Então, onde estamos no equívoco? Alguns problemas também dentro do próprio campo teológico. Vou abordar 3 problemas no campo teológico. O primeiro problema é a teologia da prosperidade. Sou contra a teologia da prosperidade, mas acredito na prosperidade bíblica. Está na Bíblia, eu acredito. Não do jeito que Kenneth Hagin, em 1970, começou a desenhar. Aí depois a gente vai para o outro extremo. Porque aí a minha época
era uma época de maior ignorância. Você tem essa questão, sou de uma época, 40 e poucos anos, uma época que você ainda tem uma certa ignorância, o cristão não tinha acesso, hoje em dia o cristão tem mais acesso. E como o sal e luz, o cristão tem que ter acesso e tem que estar ocupando espaços onde os ímpios estão ocupando. Se existem leis injustas, porque cristãos não estudaram e não ocuparam espaço no judiciário. Se existe problema na política, porque cristãos não estudaram e não ocuparam espaço na política. E muitas vezes nossos antigos pastores não pensaram nisso. E aí a gente transita para o outro lado. 1990, Peru, Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação. Só queria dizer para o pessoal da Teologia da Libertação que todo mundo que saiu do Egito morreu porque não teve fé. Eu acredito que o Evangelho liberta. O problema da Teologia da Libertação, o Roland de Boer lançou uma série de livros que infelizmente não tem em português, que é Marxism on Theology, Marxismo na Teologia. Então a Teologia da Libertação é um marxismo. Então ele viveu um evangelho da prosperidade, que é o capitalismo na teologia, e agora vivemos um novo viés, que é um comunismo na teologia. A teologia não precisa de nenhum fator econômico, nem comunista. O evangelho não precisa de mistura, de fermento, não precisa de nada. E aí chegou uma terceira via, a teologia da liberal. Milagre não existe. Isso é mito. Então, depende qual é a teologia que as pessoas estão estudando. Porque não é uma teologia, são teologias. Então, qual o viés teológico que esse grupo está ouvindo? Essa é a grande questão. E muita gente nem sabe, né? Não, diferenciar, pelo ouvir. E é justamente esse ponto. Às vezes a pessoa ela está dentro de uma instituição e ela se parece mais com coisas de fora dessa instituição, como essas ideologias liberais do Papa do liberalismo, que era Frederic Schleiermacher. Sim. E aí as pessoas hoje, por exemplo, nós estamos comemorando o aniversário das Assembleias de Deus exatamente hoje. Né? No Brasil, é uma semana comemorativa. Um abraço para todos os nossos irmãos assembleanos. Pentecostalismo, pentecostais. Né? Tradicionais, clássicos, modernos, como você se nomenclaturar. E aí a gente vê hoje muita gente que está dentro dessa comporta, mas não crê mais como a nossa tradição pentecostal. Ela tem dificuldade de crer na manifestação do Espírito Santo, na continuidade dos dons. E eu acredito que, por a gente não saber tratar esse ponto de ensino, a gente tem deixado essas pontas soltas para a nossa juventude. Eu fico um pouco triste quando eu vejo, não que eu discrimine os irmãos de fé calvinista, mas quando eu vejo alguém de uma confissão de fé não calvinista e por desconhecimento e cita um autor calvinista, ou John MacArthur, John Piper, que é sensacionista a maioria das vezes, não acredita nos tons, e a pessoa cita. Não estou falando que você não vai comprar um livro dele, não é isso que eu quero dizer. Você pode ler qualquer livro, mas você tem que ter... Eu tinha 10 anos de idade e fiz essa pergunta para meu pai. Eu li o texto e não entendi, meu pai. Pai, não lê de novo. Aí eu voltava, ele lê de novo. Aí eu voltava, ele lê de novo. Eu falei, pai, até quando eu vou ler? Até você chorar. Você chorar, o Espírito Santo estiver lendo o texto com você, e vai fazer sentido para você. E aí você vai conseguir responder duas coisas: o que eu creio e por que eu creio nisso. Então, um dos grandes problemas é as pessoas não sabem nem por que creem e nem o que estão crendo. E aí pega qualquer coisa. Hoje é o culto do cabeça para baixo, é da igreja toda preta, do modismo. É um vento de doutrina igual Éfeso, e vai passando e vai levando os caras, porque ele não tem firmeza. Ele não tem firmeza na instituição, porque pula de galho em galho. Nunca vi isso. Agora a moda é crente online. Não. A Bíblia diz que eu sou templo. Ela não diz que eu sou igreja. Eu não vi, diz que você é igreja, você é templo. Então, normalmente, tem uma coisa errada. Se eu sou templo, o Espírito mora em mim, mas para ser igreja eu tenho que estar na comunhão, por que eu vou ficar tendo culto online? Eu tenho que estar na igreja. Então, a distorção de pontos teológicos gera outros problemas. Agora só vai ficar em casa. Você está doente? Está com problema? Está cuidando de alguém? Não pode ir? É justo. Agora, toma vergonha na cara, porque corpo só sobrevive em conjunto. Por isso que a igreja de Jerusalém, ninguém é chamado de cristão, só foi chamado lá em Atos 11, 27 e diante, lá, veja, porque semelha-se a Cristo. Mas antes, em Atos dos Apóstolos, até o capítulo 11, é chamado o quê? Discípulo. Discípulo, porque discípulo faz discípulo. Discípulo está com gente, está do lado das pessoas. Não é crente, não é membro de banco, é discípulo. Quando Paulo trabalha a metáfora dos membros, é porque 1 Coríntios, Romanos, tem problemas eclesiológicos.
de divisão. Então Paulo vai trabalhar contra a divisão. Então as cartas de Paulo são uma resposta aos problemas. Você vê que Paulo vem falando em 1 Coríntios. Culto ao ego, uma de Pedro, uma de Paulo. Então ele começa falando da divisão e vai fechar lá na ceia. Esperar um pelo outro. Por quê? Porque era divisão. Então você tem conectando. Sim, na verdade, a linha mestra do assunto vem sendo delineada a partir da saudação. Então, como é que eu leio o texto? Você pode abordar um texto de forma devocional, é válido. Histórica, arqueológica, teológica, porque todo texto tem essas características. E até fazer conjectura. O que acontecendo é que as pessoas fazem a conjectura, ao invés de falar, gente, eu estou conjecturando. Porque o próprio texto em si, ele é escrito com silêncios. O texto ele não dá tudo completo. Ele faz pausa, ele faz silêncio, ele tem um gênero textual. Então é normal que você possa fazer uma conjectura. Contudo, eu chegar e falar, isso aqui é verdade absoluta. Não, é uma conjectura. Você tem que ter uma humildade. Não, eu estou conjecturando, o texto faz silêncio. Farei 3 abordagens no texto. Não há problema nenhum, gente. Fazer uma histórica, fazer uma pastoral. Não há problema nenhum. Agora, dizer que você detém a verdade absoluta, não, a verdade é só uma, é a palavra de Deus. Meus queridos, eu vou fazer o seguinte com vocês. Sobe a hashtag falando de Bíblia para a gente poder identificar quem está na programação. E também coloca aí a cidade da onde você está nos assistindo, ok? Um abraço para todos os meus amigos e irmãos que nos acompanham. Hoje, com o pastor Eliseu, a gente está abordando a questão do conhecimento com a igreja e está, para mim, aqui sendo uma aula particular de grande valia. Esse é um grande prazer poder tentar responder alguma coisa nessa área. O pastor Eliseu tem alguns de seus livros aqui nas minhas mãos. O Cântico Novo, Louvor Espontâneo que Engrandece a Deus. O Diário de Viagem de Abraão. Eu já vou sair com um aqui para mim, né? Que eu não vou dar mole. E eu também já vou te dizer a referência para você poder adquirir um dos livros do pastor Eliseu, que é através da Querigma. A Querigma, ela é editora e livraria. Você pode comprar online pela página do Facebook. Vai aparecer aí na tela para você o merchan do meu amigo Fábio Canuto, que é o responsável pela editora Querigma. Você vai poder adquirir o seu livro, chegar no conforto da sua casa. Você, de repente, tem o seu TCC querendo abençoar outras vidas, editar. Essa é uma oportunidade única e exclusiva daqui da gente, do Falando de Bíblia, apresentando para você que é um dos nossos parceiros ouvintes. Então não perca tempo, faça contato com o Fábio, que é da Querigma. Ele está aqui com o seu WhatsApp, que é 21, daqui do Rio de Janeiro, 987-37-3305. Fábio Canuto, Querigma, editora e livraria. Segunda pergunta que eu quero fazer. Ainda a segunda? Pensei que era a terceira? Nada! Eu estou aqui degustando ainda a resposta que eu sei que o senhor deu aqui de forma muito brilhante na nossa primeira pergunta. A igreja está realmente influenciando as pessoas em seu tempo? Ou está cedendo ao mundanismo para tentar manter os seus filiados? Como é que o senhor enxerga? Bem, quando a palavra cosmos, mundo, aparece nas escrituras, ela tem mais uma conotação. Mundo habitável, mundo dos seres humanos. Principalmente nas epístolas de João, do Evangelho de João, o mundo assume o papel do sistema que Satanás manipula para ser oposto a Deus. Então, o mundanismo seria assumir o aspecto do mundo dentro da igreja. Bem, como a igreja ela pode influenciar, Jesus passou mais tempo falando em Mateus, na seção do 5 ao 7, que é a seção do Sermão do Monte. Então, o livro é dividido em sessões, que é formado por capítulos. Então, versículo, palavra. Vamos melhorar o pensamento. Frase, versículos, perícope ou passagem, capítulo, capítulos, vários capítulos, sessões, várias sessões, livro. Essa seria a organização de um livro, tá bom? Do mínimo ao máximo. Ele passa mais falando da luz do que sal, mas sal ele fala uma coisa interessante. Se o sal perde o sabor, para que serve? Mais nada. Mais nada, para ser pisado.
Bem que historicamente, quando o sal perdia o sabor, jogavam na escadaria do templo de mármore para não escorregar no frio. Eles faziam isso com sal em Jerusalém. Então Jesus ele pegou o que era do dia a dia. Jesus pegou o que era mais profundo do céu e falou com as coisas mais simples da terra. Então eu não sei porque a gente às vezes quer dificultar tanto a nossa linguagem e tem que ser mais comunicativo igual Jesus. Jesus pegava mais simples. Olhar para os livros, veja os papos, coisas mais. Jesus pegou mais Deus, mais complexo de pai. Mas a gente tem essa dificuldade, queria fazer uma teologia da dificuldade, não sei porquê. Mas e aí você é luz, você é sal. É essa a questão. Se você é luz, Filipenses 2,15. Sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Quando eu entro na igreja, no culto, eu fortaleço a minha fé. Eu só posso manifestar a fé de duas maneiras. Ou fora da igreja, no convívio social, ou diante de uma tribulação, um problema, que eu exponho essa fé de forma viva para fora. Ao contrário, eu só apenas vou organizando e fortalecendo essa fé. Então, o mundanismo seria trazer o mundo para dentro da igreja. Trazer o sistema do mundo, a corrupção do mundo, as coisas erradas do mundo. Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. O que é conformar com o mundo? Literalmente, não fique na forma do mundo. Tem uma forma diferente. Se o meu cristianismo não chama a atenção de ninguém, eu tenho que rever o meu cristianismo. Adianta, eu não vou chegar assim, olha, pecador, tu vai embora da igreja. Não, porque a igreja é lugar de pecador. Sim. Lugar do fraco, do doente, tem que estar ali para poder melhorar. A questão é que eu não posso compactar com o pecado. Meu irmão, vem para a igreja. Fica como você está. Deus é sua graça. Papo furado. Você tem que vir para a igreja e mudar de vida. Evangelho é transformação. Evangelho é renúncia. É cruz. Eu não vou vir para a igreja e ficar igual. Ah, não, estou na igreja agora, aceitei Jesus, eu estou frequentando a igreja, mas eu continuo adulterando, eu continuo fornicando, faço sexo com a minha namorada, eu sou cachaceiro mesmo, álcool gel não é nem para mão, fumando. No mundo de vida, o evangelho não me confronta a mudar de vida. Que evangelho é esse no mundo de vida? Então, montar um local para dizer que é igreja, para ter todo mundo apenas do jeito que está, só para manter um status, isso não é evangelho. Evangelho mostra mudança de vida. Estou dizendo, amanhã, toca aqui na minha mão, aqui. Não toca na minha santidade. Brincadeira. Super santo, vou expulsar todo mundo da igreja. Não é isso. Mas você tem que sempre avisar. Você está aqui, você tem apoio da igreja, a igreja vai disciplinar você, a igreja vai ajudar você, nós vamos orar, mas você tem que mudar. Você tem que mudar de atitude. Quando Paulo fala isso me lembra de Atos 17. O altar ao Deus desconhecido. Pode dizer, vocês eram religiosos, porque tem um altar desconhecido. Acho que ele está vivendo a símbolo da religiosidade. Pela facilidade do evangelho, as pessoas são crentes nominais. Mas nós estamos vivendo um evangelho. Você não pode ser um altar ao Deus desconhecido. Você tem que ser o sacrifício vivo de Romanos 12. Vivo, santo e agradável. Porque sacrifício morto queima e acaba. E o vivo está sempre em um processo de renovação. Então a sua mente tem que estar... Eu tenho a mente de Cristo, mas eu penso pior que o ímpio. Eu pratico as mesmas safadezas que o ímpio. E não mudo. Eu não consigo ter remorso, eu não consigo... Que é isso, gente? A mente já está cauterizada. E aí, isso não é evangelho. Evangelho é mudança. Tem que mudar de vida. É porque, na verdade, dentro da resposta que o senhor dá, eu fico aqui pensando sobre algumas questões que estão emergentes no nosso tempo, como a questão de alguns líderes que têm uma certa postura e hoje estão voltados para um viés marxista, um viés político, mas que na verdade não fazem uma identificação da igreja, né? Como alguns querem hoje fazer da igreja uma ONG, sendo que a igreja não é ONG. É aquela questão de que igreja é igreja, ONG é ONG, e aí você tem que fazer a separação dos papéis. E aí você tem hoje uma galera que mancomunada, seja com o esquerdismo ou com a extrema direita, elas acabam por diminuir a Bíblia, né? Tentar embaçar o preço real do Evangelho, quando na verdade, como o senhor disse na primeira resposta, já trazendo endosso para essa resposta de número 2, é que a igreja, algumas vezes, com algumas representações, elas parecem mais um partido político que uma igreja de fato.
eu acredito que toda liderança constituída tem que ser respeitada. Eu sou muito a favor da liderança. Eu prezo pela unidade. Às vezes eu prefiro sofrer do que quebrar a unidade. É fato. Eu acredito que certos princípios de Deus têm que ser mantidos. Toda liderança é válida na influência. Todo mundo quer influenciar de alguma maneira. Eu escrevi um artigo sobre a Pax Americana que eu falava: se não é os Estados Unidos que influenciam o mundo, outro país vai influenciar. Então, a questão é, a esquerda ou direita, a questão é que por trás disso tudo, no mundo espiritual, existe força de demônios. Vou dizer que o Bolsonaro é o melhor dos mundos. Votei nele. Porque vi uma questão de esquerda que ficou no país. É verdade. Sim. Ele não é o salvador da pátria. Ele não é Jesus. Tem os defeitos. Em Jeremias 29 diz: orar pela paz da cidade. Eu tenho que orar pelo Witzel, eu tenho que orar por todo mundo, até por aquele que eu não votei, mas está lá. Tá lá. Porque se é uma... chegou, é uma autoridade. Então, o que acontece? A igreja tem que influenciar os seus jovens, principalmente, a tomarem posição em qualquer aspecto social e político. A igreja tem que ensinar. A igreja não vai substituir a política pelo evangelho. A ação social, porque evangelho é evangelho. E quem tem vocação de Cristo morre. Se Cristo morreu, você tem que morrer então. Eu não vou morrer por ninguém, porque eu não posso morrer por ninguém nem salvar ninguém. Então eu tenho que falar com os meus jovens universitários: você não pode entrar na faculdade com 6 meses e se desviar. Verdade. Então você sempre teve vazio, você nunca foi crente de verdade. Para depois 6 meses mudar de... Não, o que meu pastor diz é mentira, meu pastor é ignorante, o professor está com razão, está errado. Então essa questão política no Brasil se acentuou devido a um fator social, vou usar sociologia, que perdurou desde a tomada da esquerda no poder. Quando a esquerda tomou uma roupagem de direita, quando o Lula era barbudo, ninguém votou nele em 80, em 89. Mas quando o Lula botou uma roupagem de direita, porque não importa o governo que esteja, todo mundo é alinhado com os Estados Unidos. Até a China fala mal, mas vai lá comprar e vender coisa para ele, gente. A questão é econômica. Então são meandros. Cada um defende um ponto de vista. Então é válido que a igreja, que os pastores ensinem sobre política, sociologia, falem sobre esses assuntos, principalmente para os jovens universitários. Porque se eu, como professor de história, sociologia, for cristão acima de tudo, eu vou ensinar a matéria, ensinar a pensar. Sabe o que o professor de história falou para mim? Tive um problema na escola, estive lá. Você é pai da Ana? Eu sou. A sua filha não dá para robotizar. Eu ensino a minha filha a pensar. Eu não posso, como líder, fazer lavagem cerebral. Eu posso influenciar e ensinar a pessoa a pensar. Então, infelizmente, o que tem ocorrido no Brasil na questão ou esquerda ou direita é uma questão por detrás existe o demônio da corrupção. Infelizmente é verdade. São 5 fatores de tirar a pobreza. O diabo atua nos 5. Preciso do evangelho, mas eu preciso falar: você, cidadão, escolha bem quem vai votar. Você quer uma profissão? Veja bem, seja honesto acima de qualquer coisa, seja um bom pai de família. O que se vê nisso tudo, por detrás dessa luta que hoje em dia a gente vê na própria mídia social, um fala mal, é bolsonarista. Eu sou crente, graças a Deus. Mas eu sei discernir. Então, um dos grandes problemas é a falta de discernimento. O que está por trás de tudo isso? O problema é que as pessoas são levadas pela mídia, na sua grande maioria. E só sabem o que aparece na mídia. Verdade. Mas o que está por trás? Então, eu preciso saber o que está por trás. Então, eu só tomo posição em alguns assuntos. Primeiro, eu vou estudar a respeito do assunto. Para postar alguma coisa, falar alguma coisa. Ou quando eu tenho uma informação prévia sobre o assunto. Ou se aquela informação é a favor da família, a favor dos princípios religião. Porque eu também não posso pensar o seguinte: eu sou livre para votar, mas vou votar no cara que é contra a família. Então eu estou sendo pior que o ímpio, estou sendo incoerente. Eu estou sendo igual a Zaf, Salmo 133. Só estou reclamando da vida, mas estou tomando tudo errado. Aí quando eu chegar lá para o versículo 20, entrei em tua casa, então eu entendi. Então eu vou para a igreja para Deus desnudar, fazer com que eu entenda o que está por trás disso tudo. São questões espirituais.
Existem demônios que não manifestam, Verdade. mas dominam posições sociais importantes. Pois a pessoa mais interessada em ver a desgraça do mundo é o diabo. O diabo não é um mito como a teologia liberal fala. O diabo não vai ser vencido com a teologia da libertação, porque quem liberta é o evangelho, não é um ponto teológico, uma teoria teológica. Nem todo mundo vai ficar rico, como prega a teologia da prosperidade. Você pode ser próspero, não pode ser rico. Tem gente que Deus vai dar riqueza, mas por que Deus vai dar riqueza para alguém? Deus pode dar. Mas se você tiver um coração como o de Barnabé, aí você ganha riqueza. Mas se você tiver um coração igual de Ananias, você vai continuar pobre. Porque Deus também não vai te dar riqueza, você vai se perder. Pô. É verdade. Você vai se perder. O pastor Eliseu foi cirúrgico. Vai se perder. Cirúrgico, irmão. Como diz a turma da Assembleia de Deus, é muito forte, pessoal. Segura, irmão. Tem Come jeito, irmão. pouco que coma muito. Segura que o negócio é fresco do céu. Dentro dessa perspectiva, pastor, a pergunta de número 3 é: renovação ou inovação? O que a igreja está vivendo? Meu amigo, meu pastor, eu fiquei pensando nessa pergunta. Eu falei, Jesus, o que é que eu falo? Eu lembrei que o cristianismo primitivo ele tinha pluralidade. Você tem o cristianismo paulino, as comunidades paulinas, as comunidades joaninas, a comunidade de Jerusalém, com aspectos distintos. Então, quanto à renovação ou inovação, eu tenho que respeitar a especificidade daquela comunidade cristã. Então, dentro de um viés de renovação, eu vou dizer para você, a renovação se dá pela palavra. Qualquer avivamento, qualquer coisa que aconteça, só se dá pela palavra. Tá? Inovação, eu pegar algum aspecto, vamos supor, uma escola de samba, para cantar hino gospel, para evangelizar, eu acho válido como estratégia. Entendeu? Eu acho válido. Porque outros vão se escandalizar. Por que da minha pergunta? Hoje eu tive a oportunidade de receber um vídeo de uma pessoa que ele foi há um tempo a uma determinada instituição, denominação. Chegando lá, enquanto um pregador fazia a sua apresentação do texto, né, na sua oportunidade, tinha uma outra pessoa no púlpito com uma tela e ele lá pintando, né? E no final, aquela tela, ela desenhava o que o pregador tentou comunicar. Isso é comum em algumas igrejas norte-americanas. Eles falam que a palavra inspira e pode inspirar também. Bem, aí é um caso de crença. Eu acho esquisito, mas também não pode chegar a estar errado. Se a palavra de Deus é verdade, pensa comigo. Não estou defendendo. Sim. Se a Bíblia é verdade. À vontade, pastor. A Bíblia é verdade, sim ou não? Sim. Absoluta? Absoluta. Toda verdade é verdade de Deus, disse Calvino. Você está Calvino agora, então, para os irmãos aí da calvinistas não ficarem chateados comigo. Toda verdade é verdade de Deus, disse Calvino. Se a verdade está na medicina, só pode ser de Deus. Se a verdade está na arte, só pode ser de Deus. O que mais o diabo tem influenciado nas últimas décadas? Moda e arte. Cadê os cristãos que não estão na moda e não estão na arte? Porque se eu sou cristão e tenho a mente de Cristo, eu só posso fazer arte a partir da mente de Cristo. Eu só posso fazer moda a partir da mente de Cristo. Eu só posso legislar a partir da mente de Cristo. O problema é que a gente espiritualiza. Aqui eu sou professor, aqui eu sou pastor. Não, eu sou pastor em qualquer lugar. Eu não posso compartimentar a minha vida. Aqui eu sou profissional, aqui eu sou crente. Não. Toda a minha vida de tal modo tem que ser envolvida pelo Evangelho que o mais profundo do meandro da minha alma tem que ser tocada pelo Evangelho. Hebreus diz, a palavra de Deus é mais eficaz que qualquer espada alguma de 2 gumes. Chega no mais profundo da minha alma e atinge até o local onde ninguém pode dividir. Que o homem é dicotômico, mas você não manda a alma no mercado. A alma vai no mercado, estou cansado hoje. O Espírito vai lá, pega para mim hoje, estou cansado. É tudo um conjunto. Deus é uno em essência e 3 em personalidade, pessoas. Eu sou uno em essência, sendo que essa essência é formada de 3 partes. O que acontece, pastor? Quando a gente fala de renovação, principalmente no meio pentecostal, o
que é o que eu faço parte hoje. E pensa assim, movimento. Pensa assim, o que é movimento? É aviãozinho, é histeria, Não. é pulo. Renovação. Avivamento. Quebrantamento. Chorar. Você chora pelo seu pecado. Ai, meu Deus, perdão. Não. Os caras pecam, pedem perdão e não sentem o peso do seu pecado. Cadê o coração contrito? Compulsão de coração. Senhor, eu posso fazer um monte de coisa. Tenho formação acadêmica. Mas eu, até hoje, para pregar, para preparar uma aula, uma pregação, eu vou orar. Minha esposa fala, essa semana você vai pregar, né? Vou pro quarto orar. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Para escrever livro, Senhor, me ajuda. Por mais capacidade que eu tenho que confiar em Ti, porque o Senhor é dono de todo conhecimento. Se eu pensar só que eu posso, ou vou manipular alguém porque eu estou falando em língua estranha, são crentes meninos. Porque quando o crente é maduro, ele não é manipulado. Ele consegue discernir. O que é discernir? É entender as coisas. Quando você não entende, porque você não discerniu. Quando você começa a entender as coisas, o que é por trás daquilo, você passa a ter uma mente de Cristo, você passa a ter o discernimento. Exemplo de discernimento. Saul não viu em Davi o que Assuero viu em Mordecai. Saul não viu em Davi o que Nabucodonosor viu em Daniel. Colaboração. Saul perseguiu o melhor cara que tinha e perdeu o reino. Quando Davi ele assume, segundo Samuel 5, ele diz assim: entendeu, pois, Davi, que Deus o colocaram no trono por causa de Israel. Não é você, é o projeto de Deus que envolve você. Esse é o problema. Sou eu que faço o culto, não. Você faz parte. Não é a parte. Quando é parte, é egoísmo. Quando é o todo, aí Deus entra. Esse é o problema. A gente está muito preocupado com o departamento, com o culto tal, com festividade tal, com a parte. Esquece do todo. E isso acaba se tornando uma grande dificuldade. Sim. E aí você vai ter pessoas que não têm discernimento espiritual. Por exemplo, pastor, E qualquer coisa que se prega, ele vai, acredito. Hoje, no Rio de Janeiro, principalmente aqui na nossa cidade de São Gonçalo, existe uma estatística que aponta como uma das cidades que mais tem igreja por metro quadrado. Só que nós somos afligidos pelo tráfico, nós somos afligidos por barricadas, nós somos afligidos por situações diversas. E aí eu não consigo enxergar essa tão grande renovação que as pessoas falam a ponto da igreja ser um ponto modificador para esta sociedade. Onde a gente continua intranquilo, a gente continua tendo que buscar, quem é pai vai buscar o seu filho no ponto de ônibus, ou tem que fazer todo aquele caminho de ir à faculdade, ou ir na escola, levar a esposa no trabalho, porque a insegurança, a intranquilidade, ela toma conta de nós e a gente acha que os nossos cultos têm muito poder, Deus falou ali, bradou, mas parece que esse evangelho não muda para o lado de fora. Jeremias 29 diz que orar pela paz da cidade. Então eu tenho que orar pela paz do Rio de Janeiro. Quantas pessoas dobram os joelhos e só pedem: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, mas não ora pelo vizinho, não ora pelo pastor dele, não ora pelos membros dele, da igreja dele, não ora pelos seus irmãos em Cristo conhecidos, não ora por ninguém, só ora por ele, nem pela cidade. E outra coisa, grandes avivamentos se deram a partir de crises. Uma grande crise, posteriormente um avivamento. Quem sabe essa crise do coronavírus anteceda um avivamento genuíno, que é pela palavra, conversão, colheita de almas, pessoas que estão sedentas por mudança realmente, querem, não um evangelho é assim, como Atos 11, cristãos, ver Cristo no outro. Quando eu era jovem, eu lia aquele livro, O que faria Cristo no seu lugar? Eu acho que o título é esse, não me lembro, é muito tempo que eu li. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro é um livro clássico, eu li quando eu era jovem. E aí? Qual a minha atitude como cristão? Eu perdoo? Não perdoo, vai morrer, vai estar no meu joelho aqui, oração. A gente está vivendo uma religiosidade e não um relacionamento. Que falta muita espiritualidade. Vamos lá.
Diante de tantos exageros teológicos e sincretismos exacerbados, como o senhor enxerga a igreja daqui a 20 anos? Isto é, se o arrebatamento ainda não estiver acontecido, porque essa é uma das nossas realidades. Eu creio no arrebatamento. Eu também creio. Os preteristas dizem que o Apocalipse aconteceu no passado. Não acredita. Os preteristas acabam sendo amilenistas. Milênio não existe. Um pentecostal de raiz, dispensacionalista, eu creio no arrebatamento, eu creio a iminência do retorno de Jesus, no rapto da igreja. Consequentemente, se a minha geração não formar uma geração, Salmo 78, contaremos a outra geração os feitos do Senhor, não encobriremos a outra geração que o Senhor fez. Se a minha geração não preparar uma próxima geração, mas preparar, que eu digo em todos os aspectos. Olha, a igreja é um local que vai te preparar para ser crente, vai se preparar para ser político, para ser pastor. O que precisamos é de crente verdadeiro em tudo que é lugar. Dentro desse aspecto... Se Jesus não voltar, se a gente não preparar a nossa geração, vai ser uma geração mais fraca, de Bíblia, o senhor, mais manipulada. Como professor, como educador, como formador de opinião, o senhor acha que ainda falta esse despertamento dentro de nós pentecostais? Muitos crentes só apenas espiritualizam. Acham que as coisas estão só no mundo do metafísico. Moisés, Êxodo 4, 1 a 4. Moisés, o que é isso na tua mão? É um pedaço de madeira. Tá, joga no chão, Moisés. Virou serpente? Vai lá. Vai para o Egito por meio. O mar é aberto, pintou como o quê? Justamente com aquele pedacinho de madeira. Lá no 12, lá na frente. Às vezes, não, Deus tem que falar. Naamã. É sim ou Naamã? Pensei que Eliseu ia clamar o nome do seu Deus. Quer cair raio, a tempestade. Elias. A gente está igual a Elias. Pessoas equivocadas. Vou lá por Horebe, porque lá Deus vai falar comigo como foi com Moisés. Teve terremoto, teve fogo, teve tudo. Deus falou na brisa. Eu tenho discernimento para entender a voz de Deus. É uma coisa tão simples. Aí então a gente quer um culto pirotécnico, quer muita coisa, mas Deus está naquela simplicidade de uma palavra. Às vezes, eu sou teólogo, mas às vezes eu evito termos muito difíceis porque eu quero me fazer entender. Perfeito. Porque Paulo disse, se orar no Espírito e não orar com entendimento, fico sem fruto, sem resultado. Prefiro falar 5 palavras do meu próprio entendimento que 10 mil língua estranha. Estou falando mal da língua estranha, sou pentecostal. Só que a comunicação, fazer ser entendido, fazer que a pessoa entenda a mensagem. Olha, você tem um papel social a cumprir, tem um papel moral a cumprir, você tem um papel na igreja a cumprir. Jesus tirou todo o viés, porque o viés deles era errado. Jesus se autodenominava filho de Davi, filho do homem. E tirou todo o viés errado. Você não precisa não, meu irmão. Calma aí, restaurará Israel, Atos 1. Agora, não, calma, não é Israel, é o mundo, calma. Vocês vão mudar o mundo, não é só Israel. Mas a gente está muito preocupado ali, aqui. Será que a igreja vai crescer, não vai crescer? Não faz nada, cadê o evangelismo? Cadê os seus jovens evangelizando? Cadê a sua juventude evangelizando? Cadê os adolescentes evangelizando? Não convida um vizinho, um parente para ir na igreja. Tem um péssimo testemunho dentro de casa. Não consegue convencer a família. A miséria vai convencer... Não tem como. Não tem. Só muda a partir da gente mesmo. Se eu tomar a posição, falar, não, haverá uma nova geração melhor que a minha. Se eu deixar algo para essa geração, ela não destruir os fundamentos que eu deixei. Se essa geração também tirar os fundamentos que eu deixei, não adianta. Como diz em Provérbios, não retire os marcos antigos. Dentro dessa perspectiva, meu pastor, pensando nisso que o senhor está me respondendo, falando com os nossos amigos que estão nos assistindo, como é que o senhor enxerga essa onda calvinista que bateu dentro das Assembleias de Deus? Falta de conhecimento bíblico. Eu não acredito. Olhando para um viés teológico, essa onda do calvinismo vai trazer um conforto, algumas respostas que o livre-arbítrio não traz. O calvinista vai dizer, a árvore estava lá porque Deus queria que o homem pecasse. Então o calvinista, de alguma maneira, indiretamente,
transformar Deus no autor do pecado. Isso é uma falha gravíssima. Eu estou atribuindo a Deus o pecado. Se Deus primeiro atributo de Deus, as pessoas pensam em Deus como onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, metafísico. Mas o primeiro atributo de Deus é livre. Liberdade. Deus livremente cria porque ama, mas não obriga ninguém a fazer. Então, eu tenho que mostrar a liberdade que o Evangelho traz, mas um Deus que não me obriga. Então, uma geração que busca um sola Escritura, um sola Deo Glória, que são princípios da reforma, eu entendo. Mas eu não posso fazer o princípio da reforma substituir a Bíblia. As confissões substituem a Bíblia. A confissão de fé de Westminster substitui a Bíblia. Senão vira o dogmático, como foi o problema da reforma. Quando eles voltaram no dogmatismo. A Instituta diz isso, não, porque fulano diz isso. Tá, ok, mas maior do que o fulano, maior do que a Instituta... É a Bíblia. Só que aí você tem um problema da reforma. A reforma tem dois problemas fundamentais, tá ligado? As duas doutrinas que são mexidas. Que a reforma vai mexer principalmente na eclesiologia e na soteriologia. Penso eu. Os textos que falam sobre nos predestinou, Efésios, Romanos, tá ligado à imagem de Cristo. Então, Deus não tem memória. Como é isso? Tudo de Deus é presente. Então, essa Bíblia aqui é toda a história humana, de todas as pessoas, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas. E em um momento só Deus observa tudo isso. Em um só instante. Como onisciente, vê de cada pessoa em particular. Como onipresente, pode atender a cada pessoa em particular. Como onipotente, pode abençoar a cada pessoa ou punir a cada pessoa em particular. Deus não tem memória. Eu tenho. Deus não tem. Deus é eterno presente. Então, esse porítio, texto grego, também pode ser traduzido como antever ou prever, que é a presciência. Na minha opinião, esse ponto da teontologia é retirado e colocado na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Consequentemente, como você tem duas doutrinas ligadas à soteriologia, que é o tesouro de méritos, que o teu mérito pode passar para mim, como ânimo, pode passar para mim mérito, e a indulgência, você tem essa questão teológica da salvação, assim, Deus predestinou para ser salvo. Só se Deus predestinou alguém sem conhecer ou dar uma oportunidade para ele, faz de Deus a pior pessoa do mundo. Um Deus mau. Mas se eu tenho um Deus que me permite escolher ou não escolher, é um Deus que me ama tanto que morre por querer fazer, porque quando Deus cria, Deus só pode externar aquilo que ele é. Amor, luz, espírito, pessoa. Depois Deus cria primeiro o mundo espiritual, depois o material. Deus externiza aquilo que é. Deus só pode externizar o quê? Liberdade. Se o evangelho é uma escravidão, não é evangelho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu não libertar uma geração das amarras de uma má educação, de uma amarra, exemplo de Israel. A questão não é ser liberto do Egito, é manter uma mentalidade como se ainda estivesse no Egito. Essa é a grande questão. Para ser povo, você precisa de território, constituição, povo, território e constituição. São os três fatores fundamentais para ter uma nação. Deus libertou um povo, prometeu um território. Êxodo 20 dá a constituição. Só que eles não souberam viver com isso. E aí, morreram no deserto. A questão não é sair. A questão não é aceitar Jesus hoje. É permanecer com Jesus até o fim. É o paulatino. É um dia após o Deus, outro, conhecendo e tem a graça. conhecer. Você tem a graça. Preveniente, suficiente, como é que você quer chamar? Tem a graça. Tem a palavra. Tem o sangue de Jesus. Quer mais o quê? Qual a desculpa agora que eu vou inventar? Manda outro que eu sou gago? Manda quem quiser ir. E não vão me ouvir, não vão me aceitar. Vai fazer igual Moisés lá em Êxodo 3 ou 4. Vão me dar um monte de desculpa. Manda outro. Acaba o meu galho. Eu não sou a pessoa certa. O problema é que as pessoas não querem assumir a sua responsabilidade. Ah, Deus me falou. Tem certeza?
cai pra dentro que Deus é contigo. Se Deus não falou, fica na tua, porque vai dar ruim mesmo pra tu. Mas se Deus te chamou pra um negócio... Melhor é obedecer do que sacrificar. Sim. Pergunta de número 5. O senhor até já fez um link na questão de que a crise também promove um avivamento. Sim. A gente ouviu muito isso, né? Na década de 80, nos meados dos anos 90. Faz ondas, né? De avivamento que a gente chama de onda. Como é que o senhor enxerga? Estamos ou estamos próximos ou estamos longe? Pessoal, sim, eu acredito que estamos perto de um avivamento. Eu vou citar W. Courtney, o livro dele, eu até botei um livro aqui para dar. É tirado do livro de Hyatt, L. Hyatt, 2000 Years of Charismatic Christianity. 2000 anos de cristianismo carismático, eles chamam carismático para os dons. Né? Hoje o carismático no Brasil tem uma conotação católica, mas ele trabalha todo tipo de movimento do Espírito Santo. Desde 1902 com Perrow, e depois a viagem dos suecos também, o Brasil, a Assembleia de Deus, ele vai trabalhando em vários movimentos que tiveram no mover do Espírito. Ele faz uma análise, um livro que faz análises de manifestações espirituais, por meio do que a gente chama do pneuma do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte no livro dele: período de trevas morais e falência nacional. Ele vai dizer consagração pessoal para depois consagrações comunitárias. Ele vai dizer uma procura incessante pela palavra, resultado em intensa adoração. Ele vai dizer retirada de idolatria, obediência a princípios divinos. Eu não posso usar o princípio de Deus com o método do diabo. Princípio de Deus, autoridade, método do diabo, rebeldia. O problema é que as pessoas estão querendo usar o princípio de Deus com os métodos do diabo. Aí não dá certo. Aí da quebra a cara e diz: Deus, tu me chamou. Não, tu fez a coisa errada. A lei da gravidade existe, não existe? sim. Eu preciso fazer alguma coisa para ela funcionar? A lei da gravidade me ensina que um corpo de maior massa atrai um corpo de menor massa. Então a lei da gravidade significa que um corpo de mais massa tem autoridade sobre o corpo de menor massa e o atrai. Então a autoridade estabelecida por Deus está em todos os locais e âmbitos, do espaço à terra. Se eu quebrar o princípio atua contra mim. Se eu obedecer o princípio atua a meu favor. Tem coisas que as pessoas estão orando: Senhor, não é um milagre, é princípio. Essa é a grande questão. Eu tenho que preparar uma geração. Meu filho, você pode alcançar um lugar, você pode ser presidente do Brasil, você pode ser juiz, você pode ocupar lugares, você pode ser médico. Porque crente tem que ser pobre, burro, ignorante, ter bicho de pé? Desculpa o pessoal da roça aí, eu sou da roça, fica tranquilo. Porque crente tem que ser ignorante? Porque crente não pode dar uma oferta de R$1 milhão? Porque não dá, porque ama o dinheiro, é idólatra, é mamão que manda ali, não Deus. Se Deus te der alguma coisa, Deus nunca te dá nada para ficar igual. Primeiro, o que começou a boa obra, aperfeiçoará. Deus te dá nada para ficar da mesma forma. E quando Deus pede conta do que te deu, Ele não quer o que te deu. Ele quer 100% do que te deu. Lembra da parábola dos talentos? Verdade. É 1, multiplica 1. É 10, é 10. Ele só vai descobrir a porcentagem daquilo. Só que as pessoas estão muito acomodadas. As pessoas não querem fazer a diferença. As pessoas querem esperar alguém que faça. Quando você se colocar na posição, eu vou fazer diferença como cristão na faculdade, você vai fazer diferença. Todos os avivamentos começaram com pessoas, para depois atingir comunidades. O problema é que a gente... vamos esperar acontecer uma coisa muito grande para eu encaixar nela. 3 tipos de pessoas acompanhavam Jesus nas multidões: curiosas, críticas e aquelas que se destacavam no meio da multidão e recebiam o milagre, a cura. Quem é você na multidão? Fazer melhor, quem é você na fila de pão? Nem padeiro você é. Quem é você na fila do pão? Aí quer tirar... pelo amor de Deus, gente. Esse é o problema, né? Quando a galera não sabe... Não se fazer pão. Acha que vai vender pão e nem sabe qual é o verdadeiro sabor. Nem tirou... Eu sou cristão desde berço. Cara, nem tirou a fralda do evangelho. Deus te chamou, às vezes não foi para pregar,
mas te chamou para influenciar de tal maneira na moda que você vai mudar a moda do Brasil, a forma como se vestir. A gente pensa que o glamour está apenas na pregação. Não está. Perfeito. Eu tive um sonho. Eu fiz uma oração, Senhor, o que vai ser, Senhor, dessa questão aqui? E eu sonhei que vi um homem com a voz doce, bonita, sobe a escada comigo, e uma escada muito larga, várias pessoas subindo e desciam a escada, e eu subia a escada, ele sobe a escada, e assumindo as pessoas da escada. Sobe a escada, mas para que? Suba a escada, sobe a escada, sobe a escada. E eu fui subindo, cheguei no momento da escada, no sonho, que a escada parava em lugar nenhum. Eu perguntei, mas essa escada não vai para lugar nenhum? Aí o homem me respondeu, não troque o ministério pela academia. Estudar é bom, só que as pessoas às vezes estão trocando. Quero deixar de ser pastor para ser outra coisa. Deus me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para ser político. Deus me chamou para ser pastor, me chamou para ser médico. Mas se Deus chamou você para ser político, você para ser médico, seja aquilo que Deus chamou para você. Deus me disse, você pode estudar, meu filho, estude, mas não inverta. Não queira ser o acadêmico no gabinete. Não queira ser o acadêmico no púlpito. Almas. Eu não posso tratar uma ovelha como eu trato um aluno num seminário teológico. Nem todo mundo é obrigado a saber teologia. Mas se souber o que é fé e como usar essa fé, no que crer, naquilo que ele acredita, na denominação que ele está, já é o grande passo. Como o tempo é nosso inimigo. Já estamos caminhando para terminar e hoje eu tenho a alegria de estar com o pastor Eliseu falando de Bíblia, falando sobre a importância do conhecimento na igreja, de como a gente pode se utilizar disso, melhorar outras pessoas, deixar um pouco daquilo que Deus nos permitiu conhecer na outra pessoa. E pastor Eliseu, muito obrigado. É um prazer, você que me escuta. Se o conselho fosse bom, se dava vendia, então me pague. Mas eu vou te fazer uma última, que é: qual é o ensinamento, conselho que o senhor deixa para os educadores da escola dominical e os jovens pregadores? Pregue a palavra. Você não precisa enfeitar, não precisa dar pirueta, não precisa inventar moda, inventar doutrina, misturar coisa. Você precisa pregar a palavra. Seja o mais simples possível. Por mais conhecimento que você tem. Uma coisa que eu tinha... Meu pai chegou uma vez, quando eu tomei vergonha na cara e aceitei Jesus, eu era idoso, filho de pastor. Meu pai me perguntou, quando você quer ser batizado? Eu falei, na hora do meu aniversário. Eu quero nascer de novo. Então meu pai passou com 11 anos e um pouquinho lá no meu aniversário. E uma coisa que eu pedi a Deus, no dia da minha conversão, num culto de doutrina, que a gente chama de culto de doutrina. E meu pai estava pregando uma série de mensagens, ele e outros pastores, sobre o sangue de Jesus. Era temática, um mês falando sobre o sangue de Jesus. Que eu vi uma mulher atravessar a rua, endemoniada, entrar dentro da igreja para ser liberta. Eu tive essa experiência de ver essas coisas quando eu era criança. E falava, poxa, tem que tomar vergonha na cara mesmo. A gente está pregando de sangue de Jesus, a pessoa está do outro lado da rua, se manifesta e vem para ser liberto. Então, são as experiências que a gente tem com Deus que não muda a fé, mas acrescenta a fé. Eu falei, Senhor, vou te pedir apenas uma coisa. Que eu consiga ser profundo, mas ser simples. Porque tu eras simples. Jesus era uma pessoa simples, mas era altamente profundo. Então, ser profundo, sem trazer o que é do profundo para a tona, é confundir o povo. Mas quando você pega o que é mais difícil, assim, pô, gente, para de bobeira, é só isso aqui. Não tem pregador que fica dando uma volta ao mundo para falar uma coisa. Pô, mas é isso que ele queria falar? Então seja assim, estude, prepare a sua aula com antecedência, prepare a mensagem com antecedência, ore. Já fui pregar em lugar que já mudei a mensagem, mas não mudou nada, não inventei a mensagem não. Era aquilo que você já tinha se alimentado. Já tinha. Eu tenho 123 mensagens prontas no celular. Posso escolher o tema. Que a galera hoje, os jovens pregadores, eles têm um problema, né? A gente conversa muito aqui com alguns pregadores da nossa cidade e de outras cidades também. E deve ter uma renca ali nos ouvindo, um montante aí. E que o cara
riu, brincou, mexeu no Facebook, namorou, aí chega na hora de ir pra igreja, na hora dele joga no Google, aí ele nada, ele liga pro outro pregador, me manda um mistério aí, me manda uma mensagem, eu tô denunciando. Toma vergonha na cara, aí, ó. Vá estudar, a gente tá falando vai ler, de alguém que trabalha com coordenação pedagógica na sua igreja, alguém que dá aula no seminário. No mínimo, para que eu me levante para falar, eu tenho que sentar, ouvir o outro até pior do que eu. Às vezes é ruim, tu vê uma pessoa que é ruim, mas tu tem que ouvir. Porque uma palavra que ele dá, tu, caraca, mano! Quantas vezes eu li esse texto e não percebi isso aqui? Uma coisa assim que Deus pode despertar em você é uma outra coisa que eu não tinha percebido antes. Porque essa é a grande sacada, né? E tem vida com Deus, né? Porque também não adianta eu pegar... Fala blá 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 blá, aí nego dá glória a Deus pensando que eu tô... E o texto é aquela mensagem... Aí porque tá sem conteúdo para falar, tem que manipular o povo. Tempo, né? Preencher o tempo, né? Preencher o tempo ali com os blá 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 blá. Para mim é uma grande preocupação, e essa é uma das propostas. Também minha, de ver pessoas, porque o cara que não estuda, não faz nada, pega uma mensagem, quer ver nem é dele, é de um outro. É o que Martin Lloyd Jones fala na Pregação em Pregadores, sobre o pregador papagaio. Papagaio, Martin Lloyd Jones fala sobre isso. Você tem o profissional do púlpito, você tem o pulpiteiro. Se não virar, eu faço virar. Tem o palpiteiro, e ainda vai falar assim, não, porque, irmão, não virou porque você estava sem força. Irmão, você tem que ter a força do Espírito. Tá, e quem disse que tem que mover todo o culto? Atos 4. Os fariseus, os sacerdotes se preocuparam com o ensino, não com o milagre do capítulo 3. Então, o problema, na verdade, não é o milagre que está acontecendo, é o que eu estou ensinando, é o que vai mudar vidas. Então, cara, eu vou trazer a palavra assim para você. Você é pecador, deixei você livre. Estou fazendo uma série agora que é Deus pode, Deus não pode. E numa dessa série Deus pode, Deus não pode, eu falo umas coisas sobre isso aí. Deve vir livro novo aí, gente. Estou fazendo uma série, Deus pode, Deus não pode. Mas Deus não pode, tem coisas que Deus não vai fazer. Não porque ele não queira, mas ele não vai poder por causa de princípios. Deus também não quer ver princípios. Deus vai pecar, gente? Alguém pode acusar Deus? Deus é pecador. Ninguém pode acusar Deus de nada, gente. Ele vai fazer o que quiser, mas Deus não faz. Até Deus obedece princípios que ele mesmo estabelece. Então, meu irmão, para com isso. Joga lá no Google a mensagem. Meu pai. Vai no livro de esboço. Não vergonha, meu irmão. Para um pouco para ler. Meu irmão, não tem uma profundidade hoje. Nem todo mundo é um dia bom. Prega uma mensagem expositiva. Coisa mais linda é extrair do texto que o texto tem para te oferecer. Mas os caras adoram fazer cambalhota. É só dispositivo. O texto tem tudo que você precisa. O texto te dá personagens, enredo, trama, problema, soluções. O texto te dá tudo que você precisa. Você tem que ter um olhar crítico de análise, um olhar pastoral. Porque você está falando uma igreja, você tem um viés de igreja. Você tem que trazer uma palavra pastoral. Eu estou numa sala de aula, um viés educacional. Você tem que saber distinguir. Tem gente pregando mensagem que é para pregar num culto de doutrina no domingo à noite. E no domingo à noite pensar mensagem não é para pregar em lugar nenhum. Então, meus queridos, esse é o pastor Eliseu. Ame ou odeio. Eliseu Fernandes. E eu Ame ou odeio. Deixar o pastor Eliseu Fernandes bem à vontade para deixar o seu contato. Eu acredito que muitos de nós aqui de São Gonçalo, Teresópolis, que é um público que também me ouve bastante, me acompanha falando de Bíblia, Campos dos Goitacazes, o pessoal que está em outro estado, como Rio Grande do Sul, como Paraná, outros irmãos de Fortaleza, ou até mesmo fora do país. Pastor Eliseu, se você ligar para ele, combinar direitinho, ele vai poder te atender, dar uma palestra, pregar no evento da sua juventude, falar para obreiros na sua igreja. De repente você quer um assunto mais robusto para tratar e você não se sente tão à vontade porque tem tanta proximidade, mas você entende que tem alguém que, levantado por Deus, tem um conhecimento, tem sensibilidade, tem vida com Deus, e eu estou aqui deixando o pastor Eliseu muito à vontade para deixar o seu contato. Deixa o número? Número, pode deixar? Meu número é 997-62-6048. Você pode me ligar, a gente conversa.
21. 21 é verdade, desculpa. 55 é Brasil. Vai que alguém de Estados Unidos me liga. 55, 21. Nós temos amigos aqui que nos acompanham da Europa, Portugal, Áustria, Itália. I'm here in São Gonçalo City. E fala de novo o número de telefone. 21 997 62 60 48. Mais pausado? 21 997 62 60 48. E eu vou atender você, vou ver o que você precisa. Será um prazer poder ajudá-lo e contribuir um pouquinho daquilo que Deus me deu. Na verdade, Deus me chamou para isso. Tem em Efésios 4, 7 em diante, vai dizer dos ministérios, lá pelo 11, e deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Então, os pastores, os mestres, o teu pastor é um presente de Deus para você e para a sua igreja. Deus te abençoe, foi um prazer ter falado com você. Até o próximo Falando de Bíblia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. É um prazer estar uma vez mais com você. E que os seus dias sejam de paz, de provisões dos céus, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida. E hoje eu quero terminar como eu faço em casa, quando eu estou falando com os meus irmãos, né? Quero citar a bênção araônica, aquela que o Senhor determinou a Arão sobre os filhos de Israel. Meu pai. Yevareha Adonai veishumereha, Yaer Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom, ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e ponha em ti a sua paz. Ose shalom birumav, uyase shalom aleinu, leakol Israel, veirum, amém. Ou seja, aquele que produz a paz nas maiores alturas, produz a paz sobre todo o seu povo, sobre todo Israel e todos aqueles que concordam, digam amém. Deus abençoe.